Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, mais um Campo Fala, começando aqui no canal do Jogo Direto. E hoje a gente vai receber um cara que é bacana demais, hein? Vai ter muito conteúdo, principalmente pro torcedor do Vozão, principalmente pro torcedor do Ceará. Mas antes de falar com ele, deixa eu apresentar o cara que tá sempre comigo aqui, ó. Tá barbudo, tá bonito, é o menino de mamãe, Douglas Popoto. Muito boa noite, minha fera. Salve, John, salve já pro nosso convidado, né? Novamente sem fazer suspense, já que ele tá aparecendo pra todo mundo. Você acaba com todo suspense. Acabou todo suspense aí. Mas é isso, vamos pra mais um programa. Agora um programa até diferente, né? Agora falando já com... Como é que eu vou... Não sei explicar, ele que vai explicar melhor. Head Ele vai Scout. explicar bem melhor do que eu. E é isso. Rapaz, hoje a gente vai receber o Head Scout do Ceará, né? Um cara que já... João Marcos, 30 anos, passou por Internacional, passou pela empresa Futuri, né? Uma empresa que trabalha com dados, trabalha também fazendo essa parte de prospecção de mercado. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esse trabalho, o que é que o Head Scout faz, o que é que ele estruturou o departamento de mercado do Ceará, como é que foi esse início. João Marcos, olha ele aí. Obrigado, querido, pela presença aqui no Campo Fala. E vamos aí bater esse papo para que o torcedor do Ceará também entenda como é que estão os processos internos do Vozão. Tá certo. Boa noite, né? Jonathan, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Aqui escurece cedo, então já é boa noite, já faz tempo aqui já. É um prazer estar conversando com vocês aí. Estamos à disposição para falar um pouco do que a gente faz aí no dia a dia, dos processos, de como foi criado o departamento e como ele vem trabalhando até hoje aí no Ceará, e estamos com vocês aí, fica à vontade. Ô João, acho que é bacana a gente começar diferenciando um pouco, né? Porque a análise de desempenho ela é um bojo bem maior, que aí tem ali a questão de análise do adversário, análise do próprio time, tem análise de mercado, tem análise de dados, também tem a análise dos jogadores emprestados, né, também. E aí eu queria que você diferenciasse um pouco para que o torcedor pudesse compreender cada função, né, cada análise, né, para que ele possa ter uma compreensão maior, para que depois a gente chegue na sua função de Head Scout. Certo. Então, assim, já começa é que a gente vai falar um pouquinho de como é no Ceará, mas existem clubes que trabalham de outra forma. Tem clubes que os departamentos de análise de desempenho e análise de mercado são mais integrados. Às vezes são até as mesmas pessoas que participam dos processos tanto de mercado quanto de análise de desempenho. Mas aqui no Ceará os departamentos têm salas distintas, atribuições distintas, pessoas distintas que trabalham ali, cada um dentro da sua área, né? Bem separado o mercado de análise de desempenho. A gente acaba tendo uma relação muito boa com os meninos da análise. A gente se ajuda também, porque como a gente monitora o mercado como um todo, e o mercado do Ceará hoje é Série B, Série A, que são geralmente os clubes que a gente enfrenta, né? Sim. Também nos compromissos do time, assim. Então a gente acaba ajudando eles nessa questão de individual dos adversários, mas é mais aí mesmo. E eles, como também veem muito jogo, veem muito jogador, analisam bastante, também a gente sempre está trocando ideia. Mas os processos são bem separados. Assim, já começa no organograma, né? Que o departamento de análise de desempenho é um departamento ligado ao departamento técnico, né? A comissão técnica, ao trabalho mais do treinador ali no dia a dia. E o departamento de mercado ele é ligado à diretoria de futebol, diretoria executiva de futebol. Então a gente acaba que a gente está mais afastado da comissão técnica, apesar de participar, de debater, de fazer reuniões junto, mas do trabalho de dia a dia ali de jogo, né? Jogo, pós-jogo, adversário, a gente está mais afastado, e a análise de desempenho que é ligada à comissão técnica. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito de formiguinha, né? Porque não tem, a pressão é muito na época das janelas, da necessidade de contratações, enquanto na análise de desempenho a pressão é semanal, né? 2 vezes por semana, porque tem jogo toda semana, tem que analisar adversário, tem que analisar a equipe, tem que fazer análise dos treinos, gravar treino e fazer todos os protocolos ali. Enquanto a gente, no dia a dia, a gente está mais
focado nos nossos processos de observação, que aí depois mais na frente a gente pode entrar num tópico só para falar de como funciona isso aqui dentro do Ceará. Mas é basicamente isso. Eles, aquela pressão de jogo atrás de jogo, e a gente é um trabalho mais estratégico, né? Mais pontual, assim, dos momentos que a gente precisa dar uma calibrada no elenco, se tem uma necessidade, montar um time para o próximo ano. Já começa a monitorar, né? Por exemplo, quando o pessoal está de férias aqui, eu estou trabalhando pra caramba. Então, vou fazer 2 anos aqui e nunca tive férias. Então, e a janela fechando agora, a corda tá no pescoço, hein? Exato. Quando tem janelas, o início de ano para montar o time é uma pressão, um trabalho muito forte, assim, as coisas acontecendo de maneira muito dinâmica, né? Muito rápida. E também quando não tem janela fechada, o elenco tá ok, não estamos precisando de nada, aí a gente vai monitorar o mercado, vai assistir as competições que a gente acredita que fazem sentido pra gente, e pra gente ter todas essas informações, e a gente tá sempre de olho em tudo e fazendo também os contatos, né, para estar recebendo também as oportunidades que o mercado oferece. Popoto? Queria começar, João, falando justamente do teu começo de carreira, né? Teu começo de carreira no futebol é até bem peculiar, já que você não começa necessariamente num clube, né? Você começa numa empresa terceirizada que prestava serviço para um clube, depois passa para um clube, para o Internacional, e aí chega no Ceará. E eu queria que tu comentasse já esse teu começo de carreira, como é que tu entrou no futebol, como é que chegou nisso. Se tu participava de outra área do futebol antes do scout, né? Talvez se fosse de desempenho ou de alguma outra área por aí. Certo. Não, na verdade, eu comecei no Futuri, né? No Futuri Pro, na verdade, que é uma empresa que é ligada ao Futuri, site lá que produz conteúdo, mas que presta esse serviço de consultoria de análise de dados e scouting para os clubes. Futebol sempre foi minha vida, né? Desde que eu nasci, eu não lembro nada da minha infância sem ser ligado ao futebol, sem ser vendo tudo quanto é tipo de jogo, guardando informações em caderno. Então sempre eu já fazia o que eu faço hoje, eu já fazia quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, Copa do Mundo, Campeonato Europeu, Campeonato Brasileiro, etc. Então sempre foi uma paixão, né? E eu vim da área de relações internacionais, né, que é a minha formação acadêmica. Então, trabalhei com outras coisas e chegou um momento que eu através também de amigos que já estavam na área, minha esposa também trabalha com futebol, né, trabalha com direito esportivo, inclusive trabalhou muito tempo no Inter até antes de mim. Então, foi aí que eu comecei a me interessar realmente por fazer disso uma carreira, né? Daí fui atrás de buscar me qualificar para isso e consegui lá através do Futuri Pro essa oportunidade que foi me dada lá na época pelo Eduardo, que é o presida, né? Futuri. Então começamos lá, prestamos consultoria para alguns clubes, um deles o Ceará, que foi o que a gente teve esse primeiro contato, assim, eu tive, né? Na época do Guto ainda, né? Na época o treinador era o Guto, o executivo era o Jorge Macedo, que trabalhou também muito tempo no Inter, e aí através dele o Futuri entrou no Ceará, e aí a gente começou a prestar essa consultoria, aí conheci as outras pessoas que trabalhavam na época, que era o Sérgio Dimas, que era o gerente, depois foi o executivo também, o Robson de Castro, presidente, e o João Paulo, que é o diretor financeiro e o atual presidente. Então, essas pessoas que a gente tinha esse contato direto na época do Futuri, né? Era um trabalho bem legal que a gente começou a fazer com o Ceará, tanto que teve repercussão, assim, muito, imprensa, etc. A gente participou da contratação de alguns atletas, fazendo análise, indicação, etc. Ali em 2020, a partir da metade, eu acho, a partir da reta final da Copa do Nordeste que o Ceará ganhou em 2020, a gente começou a prestar esse serviço. Então a gente fez 2020, janela de meio de ano com o Ceará, depois participou da montagem de elenco para 2021 no Ceará também, elenco que ficou em 10º no Campeonato Brasileiro, que chegou na Sul-Americana, chegou na final da Copa do Nordeste também.
E aí chegou num período, após essa montagem do elenco, eu fui pro Inter, né? Aquela época da pandemia, que o Brasileiro acabou em fevereiro, né? Isso. Aí assim que acabou o Brasileiro, eu fui pro Inter e comecei a trabalhar como observador técnico lá. Aí deixei o Futre continuou prestando o serviço pro Ceará através de outras pessoas, né? Que trabalhavam lá na época. Pro Ceará e para outros clubes também. E aí fiquei esse período lá no Inter, acho que foi 5 ou 6 meses. E aí o pessoal do Ceará entrou em contato comigo, porque depois desse período de trabalho com o Futre, eles resolveram não, na verdade já queriam isso, né? O Futre era uma fase prévia à formação do departamento de mercado dentro do clube. Então, eles entraram em contato comigo e disseram, não, agora a gente ajustou tudo aqui e a gente vai querer montar o departamento aqui dentro. Então a gente quer contar contigo para ajudar e tal. E aí, na época, foi muito bom para mim, né? Apesar de eu estar bem lá no Inter, estar começando lá. Mas, pô, pegar um clube de Série A e tu ser a cabeça do departamento montado do zero, com pessoas que eu já conhecia, que já sabiam da minha capacidade. Então, não pensei 2 vezes e acabei vindo para cá e estou aqui até hoje. Ô, João, e pegando esse gancho, eu acho que é importante para a gente começar a entrar mais a fundo nessa tua função. Como é que foi essa estruturação, né? Você já está no Ceará há 1 ano e 9 meses, né, praticamente. Como é que foi esse processo inicial de montagem desse departamento? Quais foram as necessidades que você apontou? Qual a implementação de tecnologia? Como é que ele está estruturado? Quantas pessoas hoje tem? Como é que está funcionando hoje esse departamento, né? Certo. Então, a gente vindo para cá, algumas pessoas aqui, como o Jorge e o Dimas na época, já tinham vivência, né, com departamentos bem estruturados, né, de captação, de análise de mercado. O Jorge trabalhou muito tempo no Inter, que tem o Capa, que é uma referência dentro dessa nossa área, e o Dimas já trabalhou no Audax, no Red Bull, então no Clubes Empresa, no Santos também, então eles já sabiam muito como funcionar, eles precisavam era operacionalizar dentro do clube, assim como outros departamentos que eles também ajudaram a desenvolver e a criar aqui dentro. O departamento de mercado foi mais um. E aí eu cheguei aqui, eu tinha uma sala ali, era só eu, né, naquele primeiro momento. Eu vim já com a atribuição de trazer mais uma outra pessoa, mas eu cheguei e fiquei alguns meses ainda sozinho, fazendo esse processo seletivo também, para trazer um analista para me ajudar. Cheguei lá, tinha uma sala, tive que começar do zero, pedir computador, pedir as coisas para a sala, quadrinho para colocar as tarefas, para colocar calendário, esse tipo de coisa. Solicitar as plataformas que a gente precisava utilizar para análise de vídeo, para análise de dados. E aí aos pouquinhos a gente foi fazendo isso. O clube estava muito interessado em fazer isso dar certo, né? Então eles atenderam a todas as nossas solicitações ali naquele momento. A gente conseguiu as plataformas, conseguiu os computadores. Hoje a gente tem uma estrutura que não fica abaixo de clube nenhum da Série A do Brasil e até clubes de fora também. Mas tudo começou do zero, né? Mas como eu já tinha essa experiência do Futre, que era um departamento de mercado, apesar de não ser no clube, ele tinha as mesmas necessidades, né? Sim. E oferecia as mesmas coisas que um departamento de um clube oferece. E ter essa experiência no Capa lá no Inter, que é uma referência. Então, juntando tudo isso, eu consegui saber o que eu necessitava de tecnologia, o que eu necessitava de equipamento e quais os processos que eu ia implementar ali no dia a dia. Esses primeiros meses foi fazendo isso, né? Ao mesmo tempo que eu fiz o processo seletivo para contratar um analista. E aí foi tranquilo, porque era quando eu cheguei, o clube já não estava mais com muita necessidade de contratação. Eu tinha feito algumas contratações antes, acho que veio mais 1 ou 2 do que eu cheguei, porque foi no meio do ano, acho que foi em agosto. Então eu tive tempo para montar isso, né? E aí, antes do final do ano, chegou esse analista e a gente conseguiu tá com tudo rodando muito bem para fazer a montagem do elenco para 2022. E aí a pergunta foi essa, né? Isso. Como é que foi a montagem ali? Isso. E aí foi basicamente isso. Estruturar a parte tecnológica, de pessoal e botar a mão na massa. Hoje ainda você tem uma pessoa apenas trabalhando com você ou você já conseguiu expandir um pouco mais? O braço está um pouco maior? Não, a gente, na verdade, expandiu, porque assim, uma das coisas que a gente conseguiu fazer
Aí a partir do ano de 2022, né, no início de 2022, foi através do Armando, que era o coordenador técnico do profissional e da base, Armando Desessardes, a gente conseguiu montar o departamento na base. Sim, aí o Diego Ângelo, que era o analista de desempenho da categoria sub-17, assumiu essa parte de mercado, e ele, todos os processos que a gente tem no profissional, ele implementou lá na base, e hoje a gente trabalha em conjunto base profissional, categoria sub-17, sub-20, e a ideia agora que está chegando um captador novo é também tentar colocar alguns dos processos que a gente faz no profissional também na parte da captação, que aí para as categorias menores, de iniciação, sub-15, sub-13. É claro que é completamente diferente do que se faz tendo um jogador para sub-20, para sub-17, para profissional, mas a gente acredita que dá para estruturar e dá para seguir um modelo parecido também nessas categorias inferiores. Então a gente foi de cima para baixo, né? Primeiro profissional, depois sub-20, 17, agora tentar chegar mais embaixo ali para organizar um processo do clube inteiro, né? E aí vai ser várias pessoas dentro disso. Então hoje eu tenho um analista no profissional, até agora é o Walter, né? Que começou esse ano, 2023. Em 2021, 2022 eu fiquei com o Isaac, que hoje está no América. E aí esse ano veio o Walter, o Sérgio também teve um tempo ali entre o Isaac e o Walter. O Sérgio trabalhou comigo ali, e o Sérgio é esse que foi para a base agora, e o Walter tá comigo ali no profissional, estamos trabalhando aí no dia a dia, eu e ele aí, 4 mãos, né? Puto, mete bronca aí, pai. Vamos lá, agora eu vou entrar mais uma parte do teu dia a dia de trabalho, João. Primeiro, antes que eu me esqueça, um amigo em comum que a gente tem mandou um abraço pra tu, né? O Myron. Abraço pro Myron também. O Myron tava no Futuro na época, até quando eu cheguei no Futuro, o Myron já tava lá. E esse trabalho no Ceará foi muito eu e ele que conduzimos assim naquele momento. Depois a gente foi pro Inter juntos também. E o Myron tá até hoje lá. Myron é gente boa demais. Mas não pode elogiar muito ele não. Não, senão aí sobe muito a cabeça, já não quer mais pisar no chão, não calça mais a sandália da humildade. Não, ele é perna, não adianta não. Mas assim, João, queria entender mais sobre no teu dia a dia, como tu faz análise relacionada a nível. Nível em que sentido? Digamos assim, o Ceará é uma equipe que está na Série B no momento, ano passado estava na Série A. Ao avaliar, por exemplo, um jogador que estava atuando numa Série C, numa Série D, existe uma diferença grande de nível do campeonato que o Ceará comporta, joga, e o nível que esse jogador está atuando. Então, como é que você faz a análise prévia para entender ele está jogando bem nesse nível aqui? Será que quando a gente passa ele para esse nível maior, num nível maior de competitividade, de pressão, de visibilidade, ele vai aguentar esse nível, ele vai conseguir render também? Então, como é que é esse trabalho no dia a dia para entender? Certo. Não, eu acredito muito que existe uma diferença de nível, porque senão a gente não tinha jogadores que jogam na elite do futebol europeu, que ganham salários astronômicos, e outros jogadores que não conseguem atingir isso. Eu acho que tem muito caso que é falta de oportunidade, mas tem muito caso que é nível do atleta, e a gente todos os aspectos do jogo a gente vai avaliar e vai tentar entender qual que é o nível desse atleta. Eu acho que existem muitos jogadores que são destaques de estadual, por exemplo, que são destaques de Série C e Série D, que tem plenas condições de ir direto com a Série A e jogar. Eric Pulga, né? A gente vai ter que fazer, eu acho que eu considero que é a parte mais difícil do nosso trabalho, que é tentar projetar um cara que está num nível competitivo diferente para um nível competitivo mais alto. A gente vai analisar o aspecto tático da competição, que na Série A é um jogo de menos espaço, é um jogo de mais pressão do que na Série B, na Série C, na Série D. A Série B, por exemplo, é um jogo de muita competitividade, de um jogo mais direto, de muito duelo. Então, talvez o cara que se sobressaia nesse jogo não vai se sobressair num jogo mais técnico. Então, e além do nível, tu também tem que analisar o contexto que ele está, de estruturação de equipe, de modelo de jogo, para ver se ele vai entrar no teu modelo de jogo, que pode não ser o mesmo, e vai conseguir desempenhar tão bem como ele está naquela situação, a conjuntura atual dele, né? Então, uma coisa que eu gosto de utilizar é a questão física. Se eu vejo um atleta jovem, daqui a pouco eu estou vendo um jogador do Sub-20, por exemplo, o cara está no Sub-20 do Grêmio, joga muito lá, só que nunca jogou profissionalmente. Como é que eu vou projetar ele no Ceará na Série B?
ou na Série A do futebol brasileiro, sendo que o nível do Brasileiro Sub-20 é completamente diferente. Sim. A forma que se joga um campeonato Sub-20 é completamente diferente, a experiência dos jogadores é completamente diferente. Então eu tento ver muito pela parte física, quando eu vou ver um atleta que está num nível diferente do meu. Se eu vejo que ele, fisicamente, ele tem as valências para competir, eu acredito que ele vai ter mais chance de sucesso num nível mais alto, do que se ele, por exemplo, for um jogador extremamente inteligente ou extremamente técnico, só que não for tão competitivo fisicamente. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade se ele for para um nível mais alto. Então, uma coisa que eu gosto de utilizar é ver bem os atributos físicos e competitivos desse atleta, para eu acreditar que ele vai conseguir transferir essas habilidades dele na Série C para uma Série A, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Saulo Mineiro, quando a gente, o Ceará na época, trouxe ele do Volta Redonda, estava muito bem no Carioca e na Série C, e foi direto para o Ceará na Série A e conseguiu desempenhar bem. Um atleta que fisicamente e do ponto de vista competitivo e mental consegue se sobressair muito. Então a parte física dele é a mesma na Série C e a mesma na Série A. Então eu acreditava que aquilo ia ser o suficiente para ele se sobressair na Série A. O caso do Lelê agora, que foi pro Fluminense, eu considero um caso parecido. Já outros atletas, como o Jonathan falou do Puga, o Puga já não tem essa dominância física que esses outros têm. Então a dúvida é maior se ele vai conseguir transferir esse jogo dele no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, para um nível mais alto. Mas a gente, claro, em outras análises, a gente acreditou que sim, né? Mas é uma dúvida maior do que o cara que fisicamente é mais competitivo. Mas isso é uma coisa pessoal minha, é uma forma que eu utilizo para avaliar essas questões de diferenciação de nível, né? Agora, João, falando ainda mais sobre esse processo, né, de prospecção, queria saber de você como é que funciona, né? O departamento, ele é ativo, ele é passivo, ele é misto, ele recebe informações, recebe demanda, né, do departamento de futebol, recebe demanda da comissão técnica. Vocês têm liberdade também para lançar, né, possíveis características, nomes. Eu queria saber de você nessa conjuntura, né? Porque a gente sabe que muita gente fala, quem está oferecendo é o empresário, mas é uma das vertentes que se baliza, recebe, né, para o departamento, e aí vai ter uma análise bem criteriosa, e aí depois vai dar o veredito se se encaixa ou não com o perfil também, né? Cara, é muito variado, assim. Depende muito do momento e depende muito da situação. Vou te dizer. Tem momentos que a gente é muito ativo e tem momentos que a gente é mais passivo. Vai depender de quem que é o executivo, de quem que é o presidente, de quem que é o treinador, entendeu? Tem treinador que participa mais, tem treinador que participa menos. Tem executivo que gosta de controlar, tem executivo que gosta de deixar o departamento mais à vontade. Vai depender e a gente precisa estar preparado para entregar o que essas pessoas vão estar buscando. Então, assim... Mas sim, a gente tem liberdade para falar com o treinador, para falar com o executivo, para levantar nomes, sugerir nomes. Por isso que a gente faz esse processo de observação e também de contato com o mercado, né? E também a gente recebe muito jogador através dos empresários, dos intermediários, que mandam diretamente para a gente, ou que mandam para o presidente, para o executivo e encaminham para a gente, porque... são as oportunidades que às vezes a gente não conseguiu se antecipar e a gente recebe deles, entendeu? E mesmo que o departamento seja bem estruturado, tenha vários braços, às vezes não consegue abarcar tudo, né? Não consegue primeiro porque a gente não consegue abraçar todas as competições, todos os jogadores brasileiros ou sul-americanos que estejam em condições de jogar no Ceará, a gente não consegue fazer isso. E se a gente quiser abraçar tudo, a gente vai acabar não tendo o foco, entendeu? Então a gente precisa ter o foco nas competições que são mais importantes pra gente, de onde historicamente, estatisticamente vem mais jogadores do Ceará, que é a Série A, que é a Série B, que é a Série C, que são os estaduais, Paulista, Copa do Nordeste, Carioca, Mineiro, Gaúcho, que é onde movimenta jogador dentro do mercado que o Ceará está inserido, né? Que é de Série A e de Série B, nesses últimos anos. Então, a gente foca nisso e claro que a gente tenta ver muita coisa de fora, principalmente quando a gente estava na Série A, a gente buscava acompanhar bem os campeonatos sul-americanos, campeonatos de fora onde tem brasileiros. A gente utiliza a plataforma de análise de dados para
para pesquisar os jogadores brasileiros que estão atuando em outros países, para a gente tentar abarcar o máximo possível desses nomes. Então a gente tenta fazer um calendário que a gente vai conseguir ver o máximo possível, além das competições nossas aqui, essas competições dos atletas de fora. Mas também tem muita coisa que a gente não consegue ver antes, e a gente precisa receber dessas pessoas que estão dentro do futebol trabalhando também como agentes, como intermediários, e que trazem as oportunidades, que já sabem qual que é a nossa realidade financeira, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, e daqui a pouco traz as opções que se enquadram dentro dessa necessidade, e a gente faz essa avaliação. É uma situação mais de passiva, né? Como tu falou, Jonathan, mas que também faz parte do trabalho. Então eu vejo um misto, assim, cara. É um misto no dia a dia a gente é ativo e é passivo, e às vezes existem momentos e pessoas que estão dentro do departamento de futebol, do departamento técnico, fazem a gente ser mais ativo ou fazem a gente ser mais passivo. E o que importa é a gente estar entregando informação para essas pessoas e resultado. Tu falou agora de jogadores estrangeiros, de competições sul-americanas. Eu queria tocar num ponto, Marcos, sobre como é que funciona a avaliação desse tipo de jogador, porque, primeiro, eu acho que numa parte, por exemplo, de nível, eles se integram muito, por exemplo, do que a gente estava falando agora há pouco, de jogadores que atuam em Série C, Série D, porque naturalmente está se vendo, principalmente em competições internacionais, que o futebol brasileiro está se criando um abismo para outras competições. Isso a gente consegue comparar, por exemplo, posso falar talvez com tranquilidade que a Série B do Campeonato Brasileiro, ela tem talvez o mesmo nível técnico, pelo menos, do Campeonato Chileno, ou então um nível técnico muito parecido. Então, também como funciona essa questão da avaliação de nível de um atleta de uma competição para outra, já que envolve até culturas diferentes, questão de como trazer o jogador, porque também envolve outra moeda, né, que as pessoas gostam de falar, por que não investe no mercado estrangeiro? Mas tem a questão de o jogador receber em outra moeda, às vezes a moeda para na hora de você comprar ele, adquirir ele. Então, todas essas questões, aí, a concorrência com outros clubes, já que vocês não são os únicos observando, como é que funciona essa captação de jogadores vindo de fora? Certo. Primeiro que, assim, o jogador estrangeiro para o mercado brasileiro, ele é muito inflacionado. Por quê? O jogador, em primeiro lugar, é um ser humano, então a gente se coloca no lugar. Se eu vou sair do meu país, da minha cultura, do meu habitat natural, tem que ter segurança, né? Habitat, eu preciso que vale a pena, entendeu? Preciso que eu seja valorizado mais do que eu seria valorizado aqui. Então, o valor aí, como sabem que a Liga Brasileira, o futebol brasileiro movimenta muito mais dinheiro do que as outras competições aqui da região, então eles sabem que eles podem pedir mais. Então esse é um ponto. Outro ponto é a questão da cultura, né? Que a gente precisa compreender que a gente vai receber um jogador que está acostumado com outro clima, com outro ambiente, com outra forma de tratar com as pessoas no dia a dia, com outro idioma. Então a gente precisa, esse jogador estrangeiro, para ele vir para o Ceará, a gente precisa que ele realmente tenha tudo que a gente está buscando naquela posição, naquela necessidade, que ele esteja acima do que a gente tem de opção hoje no Brasil, porque a questão da adaptação, para quem está fora, às vezes parece que não é tão importante, mas ela o jogador estrangeiro, eu considero que ele precisa de 6 meses a 1 ano de adaptação. Então o clube que está contratando, ele tem que estar preparado para isso, né? Ele pode ter um tempo sem rendimento, e nem sempre a gente está preparado para isso. A gente precisa muito de resultado imediato, de rendimento imediato. Total. Então, às vezes, fazer uma aposta no jogador estrangeiro pode sair caro demais, não só na parte financeira. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas não entendem muito por que não vem tanto, principalmente aqui para o Nordeste, para o Ceará, mas realmente é difícil. Até o nosso rival aqui, que historicamente traz mais estrangeiros, mas a gente vê que muitos deles, a maioria deles, teve dificuldade de adaptação. Muitos vieram e não renderam e voltaram, outros demoraram para render, outros tiveram um desempenho que não foi tão bom como se esperava, ou já outros vêm muito bem, só que o que acontece? Eles começaram a fazer e eles tornaram isso um padrão, estão fazendo,
estão se preparando para isso. E então é isso que a gente vê. A gente precisa primeiro ver esse lado cultural e saber o que a gente precisa fazer para adaptar esses caras aqui. E questão que tu falou de nível também, a gente elenca os campeonatos também sul-americanos numa tier list, assim, digamos assim, de nível, assim como a gente faz no Brasil. Então a gente sabe que eu considero, por exemplo, o campeonato argentino extremamente competitivo. Então não, claro que não qualquer jogador, mas eu tenho muita confiança de que um jogador que está atuando bem no campeonato argentino na primeira divisão, ele vai vir para o Brasil, para a Série A, para a Série B, e ele vai conseguir atuar bem também se ele conseguir essa adaptação. Já outras competições, por exemplo, o campeonato chileno é um futebol mais lento, menos pressão, mais espaço. Então eu já acho que os caras têm mais dificuldade. São jogadores extremamente técnicos, mas pouco competitivos para o futebol brasileiro. Então tu tem que avaliar bem se esse determinado jogador que tu vai trazer, ele tem essa parte competitiva que vai se adequar aqui. Campeonato colombiano, os jogadores são mais competitivos, só que o campeonato o futebol é muito lento, é muito espaço para jogar. Então o cara vai chegar aqui, ele vai levar um tempo, além da adaptação cultural dele, ele vai levar um tempo para se adaptar à velocidade do jogo, ao tipo de pressão que ele vai receber aqui, que é muito diferente do que ele recebe lá na competição dele. Então são esses pontos. Uma dos caminhos que a gente vê para facilitar isso é buscar observar jogos desses atletas em competição sul-americana. Se eventualmente jogou contra uma equipe brasileira, contra uma equipe argentina, ou se não, buscar os jogos mais competitivos que ele vai ter dentro da liga dele, contra clássicos ou contra equipes mais fortes, ou jogos de mata-mata, para a gente tentar fazer essa observação e tentar transferir o desempenho dele lá para cá. E é muito difícil, né, transportar, né, a questão técnica, a questão física de um campeonato para o outro. E aí, João, eu queria também saber de você, que eu acho que é algo importante, que o Head Scout faz, né? Você está falando aí de observação de jogos, assistir jogos, e no momento que está muito próximo de realizar essa contratação, como é que funciona, né? Como é o modus operandi de vocês aí? Vocês buscam informações de comissão técnica, se é jogador estrangeiro, se é jogador brasileiro, vocês vão assistir jogos em loco, como é que funciona também esse outro lado, né? Porque a questão tática e técnica vocês conseguem captar através do vídeo muitas vezes, né? Claro que nada substitui assistir o jogo ao vivo, porque é outra percepção, tem o estádio, tem a questão anímica e coisas que fogem ao que a gente está vendo ali naquela telinha. Mas como é que vocês buscam também esse outro lado, essa questão comportamental, essa questão de vestiário, essa questão de família, para tentar fechar o negócio, né? Sim. Eu particularmente acho que tão importante quanto a análise do jogador é a gente conhecer, a gente buscar informações de pessoas que conhecem de verdade aquele jogador. Claro que a gente precisa de informações que sejam de gente de confiança, e a gente precisa de mais de uma informação, mais de uma fonte de informação. A gente tentar bater. Isso que tu mencionou também de ver jogos em loco, às vezes é difícil, porque é muito dinâmico, é muito rápido, às vezes tu não tem tempo de viajar, às vezes tu não tem orçamento para viajar. Então, mas geralmente como a gente traz jogadores muito daqui, a gente já viu muitas vezes esses jogadores em loco, a gente já viu vários jogos, tem muitas informações dele, faz o máximo que a gente pode de aprofundamento na análise de vídeo. Mas claro que sempre que a gente puder tá vendo em loco os jogos, a gente busca aqui na região, na cidade. A gente tem esse privilégio de ter vários clubes aqui que jogam Série A, agora Série B, Série C, Série D. Então a gente consegue ir nos jogos dessas outras equipes daqui contra equipes de fora e observar alguns jogadores, ou na época dos jogos de campeonatos estaduais, aqui Copa do Nordeste também. Então esse trabalho de visualização de atletas em loco a gente faz mais aqui na região, e esporadicamente a gente vai ver algum jogador específico em algum outro lugar, mas tem acontecido pouco aqui. E só voltando, o raciocínio que eu tinha falado no início era o que mesmo? Sobre a questão de ligar para os jogadores. Então, a gente,
costuma, porque daí quando já está nessa parte de aprofundamento maior, depois da análise, de ver, não, o jogador pode sim ter as características que a gente precisa, aí a gente junto com o departamento de futebol, com as outras pessoas que fazem parte do processo, ajuda nessa busca de informações, né? Ligar para treinador, ligar para gente de comissão técnica que já trabalhou com ele, ou para atleta que a gente conhece, e buscar as informações, porque eu acredito que além do que a gente vê de característica do atleta, técnica, física, mental, tática, eu preciso saber como é que é o caráter dele, o caráter competitivo, o caráter social dele. Se ele é uma pessoa de contrato, se ele é uma pessoa... Se ele vir aqui, daqui a pouco ele não ter tanta oportunidade, se ele for reserva, será que ele vai contribuir também dentro do meu grupo, se ele vai poder atrapalhar dependendo da situação, porque existem atletas que gostam de estar jogando sempre, né? Sim. Isso é muito bom. Quase todos, né? Todos, vou te dizer que eu não conheço nenhum jogador que não gosta de jogar. Então a gente precisa saber como ele se comporta quando ele não jogar, porque eventualmente isso vai acontecer. Se ele vai trabalhar mais para buscar a oportunidade dele, se ele vai daqui a pouco fazer biquinho, um pouco do foco, ou se ele vai daqui a pouco começar a achar desculpa, achar culpados porque ele não está jogando. Então esse tipo de coisa eu considero muito importante, porque isso precede qualquer coisa da análise que a gente vai fazer do jogador, entendeu? Porque assistir alguns jogos, ver as características do cara, não que qualquer um faz, porque tu precisa ter competência e ter formação para isso, mas é a parte mais fácil do trabalho. A parte mais difícil é isso que a gente está discutindo aqui desde o início: projetar jogador de um nível em outro nível, ver se aquele jogador, os aspectos sociais dele, psicológicos, vão se adequar dentro do que a gente tem hoje, que a gente precisa. E a gente, a cada ano, a gente vai vivendo coisas no dia a dia. Isso é muito bom da gente estar dentro do dia a dia do clube, né? Na época que eu trabalhava como consultoria, eu não conseguia estar no dia a dia do clube. Então hoje, daqui a gente consegue ver o que dá certo e o que não dá certo, consegue conhecer mais a cultura interna do clube, conhecer as pessoas, porque o cara chega aqui, ele vai lidar na base de 30 jogadores, na base de 40, 50 pessoas de comissão técnica e staff. Eu tenho que saber se ele gosta de trabalhar na academia, eu tenho que saber se ele treina forte ou se ele não treina bem. Vários pontos que a gente só buscando informação com pessoas que conhecem o jogador que a gente vai saber. Eu considero muito importante esse ponto no momento da contratação, independente de quem que faz isso, se sou eu, se é o executivo, se é o treinador. O que mais importa é que todas essas pessoas estejam buscando informações para facilitar depois na tomada de decisão das pessoas que têm essa atribuição de tomar decisão. E só para não perder o gancho, Popoto, a questão de mensurar isso é fácil mensurar a partir dos diálogos, das informações. Por exemplo, às vezes um elenco é um elenco bem montado, mas falta um cara que seja uma liderança, não uma liderança técnica, mas uma liderança de vestiário. Isso também está na busca, né? Vocês também procuram isso? Como é que vocês mensuram isso? Isso é fácil de mensurar? Essa questão dessa liderança, de ser um cara que é uma voz ativa dentro do vestiário e um representante do treinador em campo? Não, a gente... Isso também faz parte. Às vezes eu posso receber a demanda, preciso de um extremo, de um contra um rápido. Ou não, preciso de um jogador experiente, que tenha perfil de capitão, ou que tenha voz ativa no vestiário, ou que tenha um histórico vencedor. Isso também são demandas, né? São demandas de perfis que chegam às vezes pra gente, né? Então, e isso tem coisas que a gente vai, claro que nesse ponto, um cara vencedor, capitão, isso a gente consegue delimitar, né? Ver, pesquisar, né? Mas tem coisas que é só realmente mesmo indo atrás de informação. Mas também são demandas que existem, não é só demanda técnica ali das características do jogador, né? Só pegando agora, voltando para essa questão aqui de análise individual de um jogador, como é que funciona, João? No caso de você estar procurando um jogador e você encontrar talvez que, por exemplo, você precisa de um extremo. Você vai, busca, começa a observar suas opções, vê o nível de negociação, o nível de complexidade da negociação,
e tu percebe que tu, por exemplo, no teu sub-20, já que tu citou a questão do Diego Ângelo, que é um departamento muito integrado, tu enxerga que tem um garoto muito maturado ali que talvez ocupe bem essa função, que ajudaria a equipe, por exemplo, economizando dinheiro, já que o salário de um jogador da base comparado a um profissional é completamente diferente. Então, como é que funciona essa avaliação em conjunto com o pessoal da base para também bancar essa subida desse jogador profissional para ocupar essa função? Sim. A gente não... Essa decisão, às vezes, de subir ou não determinado jogador, ela está muito com esse processo de integração com as diretorias, coordenação técnica da base profissional. Só que eu considero que um departamento de mercado, os membros do departamento de mercado, eles precisam ser os maiores conhecedores de todos os jogadores que existem no clube, seja do elenco principal, seja do elenco sub-20 e sub-17 principalmente, porque justamente para isso que tu falou, chega num momento que a gente vai buscar uma contratação e eu conheço os jogadores da base já, eu conheço o jogador que está lá no G3, o profissional que não está jogando, eu vejo ele treinar, então eu consigo daqui a pouco às vezes ter essa visão de que eu tenho aqui um cara que já está aqui, que já está adaptado, que teria um custo menor do que essa opção de mercado aqui que talvez a gente possa trazer. Então a gente faz muito esse processo, faz parte do nosso dia a dia. A gente busca estar em todos os jogos do Sub-20 que são aqui em casa, a gente busca assistir todos os jogos fora, a gente busca estar assistindo treinos e estar participando dos debates e sabendo no dia a dia ali o que as pessoas estão achando do nosso grupo, dos nossos jogadores, para a gente poder, na hora de fazer uma contratação, de analisar um jogador no mercado, a gente comparar com o que a gente tem aqui, tanto na base quanto no profissional. Então, é uma coisa que eu falo, já tive três analistas que trabalharam comigo, acho que a primeira coisa que eu falei para cada um deles foi isso: a gente precisa ser quem mais conhece os nossos jogadores. Os jogadores do Ceará Sporting Clube a gente precisa conhecer eles mais do que qualquer outra pessoa que está aqui dentro. Então, além de conhecer o mercado, a gente precisa conhecer muito o que a gente tem na mão hoje, né? É isso que eu quero dizer. Agora, João, a gente já... Claro. Não, ficou claro, ficou. Acho que, João, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas ainda tem mais duas perguntinhas, uma minha e uma do Popoto. Eu queria saber como é que funciona a categorização, né? Se o Ceará já tem isso solidificado, essa categorização por posição, dentro dessa prospecção, do que se procura, né? Porque o Ceará é um clube que tem uma identidade muito clara de jogo, né? Apesar de, se você mudar de perfil de treinador, mas a cultura do clube, ela sobrepõe muitas vezes ao método, né? Ao modelo de jogo do treinador. E aí eu queria saber de você como é que está categorizado, se tem posição por posição, como é que funciona isso no dia a dia. Certo. Isso que tu falou eu acho muito importante, porque dentro de qualquer clube a gente precisa compreender muito bem qual que é a cultura do clube, o que a torcida do Ceará gosta, o que deu certo aqui historicamente. Então, a gente que está aqui no dia a dia precisa saber isso, os treinadores que vêm para cá também precisam saber isso, porque isso vai facilitar muito o trabalho deles. Então, aqui a gente tem essa característica de jogador competitivo, jogador físico, historicamente são esses jogadores que fazem sucesso aqui, que ajudaram o Ceará a conquistar tudo que conquistou já. Então, isso está bem claro. Então, dentro do nosso processo, a gente acaba categorizando uma coisa que a gente buscou fazer desde o início. Começou entre o departamento de análise de mercado e análise de desempenho, que foi criar o perfil posicional, né? A gente criou primeiro um perfil geral, mais global de cada posição, quais são as principais atribuições daquela posição, e depois a gente foi categorizando dentro de determinada posição. Existem 4, 5 perfis daquela posição. Então, isso facilita a gente, porque dentro da nossa base de dados a gente já tem todos os jogadores, todos os laterais, dentro daqueles 4, 5 perfis de laterais. Então eu consigo já buscar diretamente o que eu preciso dentro da minha base de dados, dentro da característica que eu preciso. Se eu quero um lateral defensivo, se eu quero um lateral ofensivo, se eu quero um lateral equilibrado, se eu quero um lateral físico, eu já consigo, dentro da minha base de dados, filtrar diretamente para esses jogadores.
E aí, como a gente... E claro que esse perfil posicional é geral, né? Ele engloba várias características de jogador que às vezes não é o que a gente precisa ou não é o que está dentro da cultura do clube, como tu falou. Mas eu tendo já o perfil que se adequa mais à cultura do clube, eu consigo filtrar bem essa busca, né? Mas assim, apesar de isso ser sim importante, a gente também não pode abrir mão de jogadores com outras características, porque a gente vai precisar também. A gente precisa de versatilidade, a gente precisa de opções das mais variadas possíveis, mas se for possível que todo jogador, que a maioria dos jogadores tenham essas características que a gente sabe que fazem sentido aqui, que historicamente fazem parte da cultura do clube, é claro que elas vão ser priorizadas, mas sem deixar de lado outras necessidades que possam vir a ser diferentes. João, para finalizar, eu queria também outra pergunta sobre o seu dia a dia, e nessa acho que é uma parada até um pouco mais, talvez, pessoal. Tu trabalhou no Ceará na primeira passagem na época do Futuro, e acredito até quando estava no Inter, não tinha um conceito de janela definido aqui no Brasil, né? Era basicamente um ano todo que a gente poderia contratar até setembro, né? De janeiro até setembro, mais ou menos, fim de setembro, as equipes podiam ir contratando e regularizando a qualquer momento. Acho que o conceito de janela só existia para jogadores estrangeiros, né? Que eram 2 meses em cada ano, era 4 meses. A compensação agora mudou, né? Agora a primeira janela fecha agora, nessa semana, a gente está gravando aqui dia 17, e a próxima abre em junho e fecha acho que no fim de agosto. Então, o que é que muda ativamente no teu trabalho esse conceito de ter 2 janelas fixas no ano, não ser mais um trabalho, não ser um ano inteiro contratando, assim, podendo contratar? Bom, eu acho que no geral é muito positivo, tanto para o nosso trabalho quanto para o planejamento do clube. Eu acho que ainda precisa de alguns ajustes. A gente teve agora da questão dessa janela que acabava antes de acabar os estaduais, que foi uma coisa que não sei como é que foi feito dessa forma, se não tinha as datas aí no calendário, mas alguns ajustes só para serem feitos, porque assim a gente consegue focar todos aqueles meses que a janela está fechada e a gente se preparar para quando a janela estiver aberta. A gente já ter as oportunidades já mapeadas, a gente já ter as competições que a gente precisa mapear já bem desgastados ali, a gente já ter visto o máximo possível para já estar bem convicto do que a gente gosta ou não gosta, e também para o clube conseguir se planejar, porque a gente tem no Brasil uma cultura assim de imediatismo. Tem jogador, o cara faz uma sequência de 3, 4 jogos, todo mundo tá apaixonado por ele. Aí ele faz uma sequência de 3, 4 jogos, todo mundo já acha que não presta mais. Total. Então se tu tá com a janela fechada, tu tem que dar o jeito de potencializar aquele cara que talvez naquele momento não tá rendendo, entendeu? Se tu tem a janela aberta, tu sempre vai ter essa desculpa de que tu pode trazer alguém e tirar aquele cara que tá aí, entendeu? Eu acho que isso é positivo, e todo esse sentido a gente dentro do departamento de mercado consegue se organizar muito melhor, e o clube consegue se planejar muito melhor também, de fazer as contratações pontuais necessárias dentro de cada janela, fazer os movimentos também de saída de jogador. Eu acho que é positivo para todo mundo que está envolvido, e eu acho que no médio prazo e longo prazo vai contribuir para mudar um pouco da cultura brasileira, assim, de contratação, dessa necessidade de reforço o tempo todo. A desculpa para qualquer resultado negativo é trazer reforço, a desculpa para qualquer sequência negativa é dispensar jogador e trazer jogador. Então, gente... Quando a gente no dia a gente tem, só para concluir, dia a dia a gente tem todas as pessoas que estão envolvidas no processo do clube, o dever de potencializar os jogadores que a gente tem. Então, antes de pensar em contratação, a gente precisa potencializar o que a gente tem, desenvolver os nossos mais jovens, recuperar jogadores que não estão num momento bom, e essas coisas. Então, gente, a gente já chegando ao final aqui dessa baita entrevista com o João Marcos, nosso head coach do Ceará, né, gerente de mercado do Ceará. Puputo, gostou? Pô, ótima conversa, cara. Muito bom conversar com a galera da bola, muito bom ele explicando, né, como você gostei muito, principalmente da explicação do João com relação à avaliação de nível de atleta, né, de campeonatos diferentes, de ligas diferentes. Então é isso,
um bom aprendizado, né? Sempre, a gente tá sempre aprendendo aqui com o nosso convidado. João, espero que tenha gostado desse bate-papo aqui. Eu acho que o torcedor do Ceará é o que vai ficar mais entusiasmado, mais feliz com esse bate-papo, porque aprendeu também. A gente aprendeu aqui e o torcedor do Ceará, do outro lado da tela, com toda certeza está aprendendo ainda mais sobre o seu clube e sobre a sua função. Obrigado aí pelo carinho e obrigado pela oportunidade de estar te entrevistando aqui. Que é isso, Jonathan, Douglas, obrigado pelas palavras aí. É uma honra estar participando com vocês, estar fazendo essa troca. As perguntas também fazem a gente refletir bastante e ajudam a gente a... Então tá todo mundo aprendendo com todo mundo, é um prazer estar participando. E um abraço para a torcida do Vozão aí, para todo mundo que tá ouvindo a gente, e vamos em frente. Tem Copa do Nordeste, hein? O homem tá aí, hein? Copa do Nordeste, quarta-feira, o Vozão vai para cima do Lion. Então, gente, muito obrigado aí pelo carinho. Não esquece não, se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta aí de 3 mil inscritos. E deixa o like, comenta aqui bastante o que é que você achou dessa grande entrevista com o nosso querido João Marcos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.